E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Eu acho que a grande maioria, ou boa parte dos torcedores santistas, né, estavam ligados no jogo que acabou agorinha há pouco, né, dos dois concorrentes diretos do time do Santos, o América e o time do Vasco, né? O Vasco que vai ser o próximo adversário do time do Santos nesse domingo, né? Outro concorrente direto. Eu acredito que o torcedor santista estava ligado no jogo de hoje, que infelizmente o time do Vasco ganhou do time do América depois de jogar uma espetacular primeiro tempo, né? O time do América realmente jogou muito, mas muito melhor. O goleiro do time do Vasco, né? O tal de Jardim, o tal de Léo Jardim, eu acho que é isso. Léo Jardim, o goleiro do time do Vasco, fechou realmente o gol no primeiro tempo. E depois, na segunda etapa, principalmente depois da expulsão do Maidana, na primeira etapa, o time do América veio para o segundo tempo numa filosofia diferente, jogando praticamente de contra-ataque, jogando, sendo encurralado dentro dos seus domínios e dentro do seu campo. E o time do Vasco cresceu e conseguiu fazer o gol de Minerva lá no finalzinho do segundo tempo, ainda com requintes de crueldade, dando números finais à partida. E a partir desse momento, pessoal, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dê seu like aí, faça os seus comentários, que é importante para mais esse conteúdo, tá bom? Para você que está chegando agora, meu nome é Vargas Joaquim, a gente vai falar mais uma vez sobre o time do Santos, né? Sobre o que é as possibilidades, né? Vamos falar um pouco dos jogadores, falar daquilo que aconteceu na partida, o que o Santos pode esperar para a partida de logo mais esse final de semana, que eu vou falar um negócio para você, o torcedor santista está muito ansioso, né? E vai precisar principalmente dessa vitória que eu acho que é primordial. Nesse exato momento, o time do Vasco da Gama, depois de várias rodadas, na verdade, desde a sétima rodada, foi quando o time do Vasco da Gama entrou na zona de rebaixamento e permaneceu muito, desde a boa parte do primeiro turno e parte do segundo turno, pelo menos até o presente momento, e essa foi a vez que o time do Vasco conseguiu sair da zona do rebaixamento, vencendo. Tá numa crescente o time do Vasco da Gama, né? E o Santos, que vai jogar contra esse time carioca nesse próximo final de semana, né? Eu vi que teve uma declaração muito forte, né, do time do América, depois daquilo que aconteceu, reclamando de arbitragem, de uma certa forma. Disse, inclusive, acho que foi o Jair, de 35 anos, que também teve entrevista dos dois Jairs, né? Tanto do time do Vasco contra o time do América Mineiro. O time do América Mineiro reclamou, entrou no segundo tempo, né? Falou lá que, independente do que acontecer, o time do Vasco não vai cair, né? Que as coisas estão de uma certa forma direcionadas. Não sei se ele vai ter problemas depois de falar esse tipo de frase lá, mas isso é verdade, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. O Santos, que não tem nada a ver com isso, né? Acredito que a comissão técnica do time do Santos ficou ligado na partida de hoje para de repente pegar alguma coisa que possa, de repente, um ponto fraco, um ponto forte, o sistema defensivo deles, né? É bem verdade que o Santos vai jogar dentro dos seus domínios e a perspectiva é que o Santos realmente jogue bem, da mesma maneira que jogou contra o time do Bahia, né? Em que o Santos venceu por 2-1 de virada. Então, pessoal, a gente vai falar sobre isso, né? Agora, Vargas, o que o Santos pode esperar a respeito do Vasco depois da partida que você assistiu hoje? Rapaz, assim, time do Vasco muito bem armado, né? Pelo técnico Ramon Dias. Olha, você pode ter certeza absoluta que não vai ser um jogo fácil, pessoal. Vai ser um jogo muito difícil. Muita gente está falando que o Santos não é favorito para essa próxima partida. Eu acho que é 50-50, né? Eu acho que o momento do Vasco da Gama é melhor que o time do Santos, né? Veio de 2 vitórias aí consecutivas, crescente muito forte dentro da competição. Isso faz muita diferença, dá muita moral. Vai ter aí o resto da semana para poder treinar. Evidentemente que amanhã é provável que vai descansar os jogadores, o treino vai recomeçar na quarta-feira, mas é o tempo suficiente para o time do Vasco vir com força máxima para jogar contra a equipe da Vila Belmiro, a equipe mais gloriosa do mundo. O Santos tem muito a fazer, o Santos tem muito a treinar, o Santos tem muito o que fazer, principalmente com relação ao condicionamento físico. Hoje foi um dos dias mais quentes, se não for o mais quente, na cidade lá
onde joga o América, né, em Minas Gerais, né? O calor está realmente muito forte. Aqui na região do interior de São Paulo também está muito difícil, né? O calor está muito, assim, um sol para cada um durante o dia, à noite realmente está muito difícil, né? E isso com relação ao preparo físico, principalmente o que aconteceu com o time do América, que teve uma expulsão no primeiro tempo, estava mandando na partida no primeiro tempo, o goleiro Léo Jardim realmente fez grandes defesas, né? Se tem um protagonista no primeiro tempo, acho que foi ele, né? E o time do América não soube aproveitar. Na segunda etapa já veio com um jogador a menos, o calor realmente se fazendo muito presente, e o time do Vasco ficou todo o tempo em cima do time do América, né, no segundo tempo. O time do América viveu e ficou vivendo de contra-ataques, né? E aqueles que teve a oportunidade de assim o fazer, não o fez. E o time do Vasco da Gama, pressionando a todo tempo o time do América, né? Conseguiu fazer um gol depois de uma cobrança de falta ali do Jair. Teve um desvio, a bola foi no ângulo oposto ali do Cavicchioli e acabou fazendo o gol, dando números finais à partida. Vargas, você estava falando dos jogadores do América, que vendeu caro, mas era para ter a vitória, né? Se assim não fosse. Mas a gente sabe que futebol é feito de oportunidades, pessoal. O time do Vasco, na primeira que foi, não conseguiu fazer, porque realmente a defesa do time do América está muito bem postada ali pelo Bustos, né? Que já foi técnico, inclusive, do time do Santos. E o time do Vasco aproveitou essa situação, fazendo o gol no final da partida. Ainda tinham acréscimos ainda, se não me salvo engano, de 7 minutos, né? E o time do América não soube se sobressair e acabou perdendo o jogo. Ainda ficou mais difícil ainda porque depois teve uma contusão, um possível empurrão ali do zagueiro do time do Vasco em cima de um atacante ali do time do América. Houve ali um começo ali de uma confusão, e nessa confusão o outro jogador do time do América foi expulso, né? O Felipe Azevedo foi também expulso. Então, se a gente for analisar, o time do América saiu perdendo no jogo, saiu perdendo nos jogadores, e muito provavelmente vai ter jogadores aí que recebeu o terceiro cartão amarelo e não jogará na próxima partida. Olha, pessoal, tem jogadores ali que o Santos tem realmente que tomar muito cuidado mesmo. Por exemplo, esse Paulinho, por exemplo, é um jogador ali muito intenso fisicamente. Hoje o calor para cada um que estava ali, ele correu muito, tanto o primeiro como o segundo tempo. É um jogador que faz o box-to-box ali do treinador Ramon Dias, dá muita liberdade para ele, assim como o Piton, que o jogo inteiro do Vasco da Gama, pessoal, foi feito ali pela esquerda, né? Caía muito ali o Peck, o Gabriel Peck ali pela esquerda, e toda a jogada do time do Vasco foi feita por ali, em cruzamentos ali, procurando sempre os dois grandalhões, principalmente ali o Verratti, que é o artilheiro do time, muitas subidas de cabeça. É um jogador que não é um pirulitão não, pessoal, um jogador que sabe fazer o pivô, que agride muita bola, principalmente nos cruzamentos que acontece ali dentro da pequena e da grande área, né? E os jogadores do time do Santos, principalmente seu sistema defensivo ali, com o João Basso, né, com o Joaquim, ou o próprio Dodô, né, que me parece que vai ser a mesma escalação para o próximo jogo, né, se não acontecer nada. O Santos ainda vai ter essa perspectiva de jogar com 3 zagueiros. O Santos vai ter que tomar muito cuidado com bola aérea. O Santos ainda não foi testado, pessoal, né? É bem verdade que o Santos ganhou de virada, né? Foi muito interessante a virada do time do Santos, deu uma moral para o time, que essa semana realmente treina um pouco mais tranquilo, mas já pensando no time do Vasco e já direcionando, aumentando cada vez mais o condicionamento físico que o Santos vai precisar. A gente tem informação que o preparo físico do time do Santos a cada vez vai melhorando mais, né? Essa situação, se sai o Presuntinho, o Marcelo Fernandes, se fica o Presuntinho. Pessoal, eu prefiro que o Marcelo Fernandes, pelo menos nesse exato momento, que ele fique, né? Não é aquele treinador que vai fechar o tempo, mas é um treinador que todos os jogadores do time do Santos quer que ele fique. Então, para 15 partidas, 15, 14 partidas que ainda faltam aí, eu acho que não seria o ideal, mas eu acho mais sensato permanecer aí com o técnico Presuntinho para dar moral. Os jogadores estão jogando por ele, então tem que aproveitar essa situação para o time do Santos realmente tentar e fazer essa vitória aí contra o time do Vasco. Não será fácil, pessoal. Repito. Por que eu estou repetindo? Porque o time do Vasco é muito bem armado pelo técnico Ramon Dias, né?
O Santos vai ter que estar num bom momento, numa boa tarde, num bom domingo, para poder fazer realmente esse jogo e o Santos conseguir a vitória. O time do Vasco saiu da zona de rebaixamento depois da 7ª rodada, como havia falado para você hoje, pela primeira vez. Então permaneceu parte do primeiro turno e quase todo o começo aí do segundo turno, e o Vasco saiu hoje e mandou para o lugar dele o time, deixa eu dar uma olhada aqui na zona de rebaixamento, né? Mandou o time do Bahia, pessoal, o time do Bahia. O Vasco saiu, né? O time do Goiás está muito perto e o Vasco já deu uma distanciada, e o Santos tem essa oportunidade nesse próximo final de semana de fazer uma vitória dentro da sua casa, com o apoio do torcedor, aquele monte de coisa que você já conhece que o Santos vai aprontar, né? Mas se o Santos não jogar, não fizer a parte dele, realmente vai ficar muito difícil. E a cada vez mais, tanto de baixo como de cima, as coisas vão pressionando e o Santos tem que saber sair dessa situação. O primeiro passo, né, foi dado nessa segunda-feira, nesse último jogo que o Santos fez contra o time do Bahia, e foi legal. O Santos tem que permanecer nessa pegada, mas vai jogar com um time também muito bem armado nesse próximo final de semana. Os jogadores dos laterais, que é o Pumita e o Piton, mais o Piton do que o Pumita, são jogadores ofensivos, né? Então o Santos poderia trabalhar muito bem em cima desses jogadores, principalmente o Piton. Do lado do Piton, provável que esteja ali o Lucas Braga, né? Mas nós sabemos que o Lucas Braga é um jogador que tem mais a parte tática, jogando ali pela lateral direito, né? Ali que ele não vai sair muito. O Santos vai jogar com um esquema de 3-5-2. Então, eu acho que vai impedir de uma certa forma. O Santos tem que fazer isso na realidade, que é um dos principais lados do time do Vasco, né? Que é o lado esquerdo, o direito do time do Santos. Eu acho que o Lucas Braga vai ter que ficar ligado. Do lado direito também acontecem as descidas ali pelo Pumita, né? Que é o lateral direito do time do Vasco. Mas não tanto como acontece pela esquerda, porque eu já falo para você que ali pela esquerda também cai o Gabriel Peck, que também é um canhoto, e todas as jogadas saem daquele lado, inclusive o gol saiu daquele lado ali, pessoal. Goleiro Peck, o goleiro também eu já falei, o Laio Jardim, esses jogadores que nem o Paulinho, que nem eu falei para você, que são jogadores excepcionais, que não param de correr, mas o time do Vasco é um conjunto, né? Assim como é também o time do Santos, que é um conjunto. E o Santos, se entrar com passividade, se o Santos não for ativo dentro da partida, se o Santos não agredir o time do Vasco, o Santos vai ter problema. Eu já falo de imediato para você, para depois, não, o Santos vai ter problema. Porque o time do Vasco corre bastante, está bem fisicamente, está bem estruturado, e o Santos tem que agir da mesma forma. É pressionar a todo tempo. Eu sei que alguns jogadores do time do Santos, que nem o Lucas Lima, né, jogam bem a primeira etapa, assim do que como aconteceu, que surpreendeu o time do Bahia na primeira etapa, pelo menos até os 25 minutos ali do primeiro tempo. O Santos tem que fazer a mesma coisa no Vasco, só que tem que ser mais efetivo. Porque vai chegar na segunda etapa, nenhum time consegue jogar nessa velocidade, nessa intensidade toda nas duas equipes, né? Nos dois tempos, melhor dizendo. Então, à medida que o Santos for atacando o time do Vasco, o Santos vai ter que realmente ser efetivo e conseguir fazer os gols, fazer as jogadas, não ter medo, né? Tem muito provavelmente as descidas ali do lateral esquerdo do time do Santos, que joga ali do lado do Dodô, o Kevson, né, que é um bom lateral, não sentiu a camisa no jogo anterior. Espero realmente que ele esteja numa boa tarde e consiga fazer as suas jogadas. Meter a bola ali no sistema defensivo do time do Vasco da Gama. Os jogadores do Vasco, né, o Medel e o Pelé, são jogadores considerados construtores, que sabem sair jogando na bola. Mais o Medel, que ele joga como zagueiro, mas também como volante, né? O Santos tem que ficar esperto nisso. Só que os atacantes do time do Santos, que nem é o caso do Soteldo e o próprio Marcos Leonardo, eu acho que, ao contrário do que acontece com o time do América, ele dispõe um pouco mais de tempo e muito mais preocupação, né? Então eu acho que o jogo vai ser um jogo diferente, vai ser um jogo assim muito forte e muito tenso de se assistir. E nós esperamos realmente que o time do Santos seja o vencedor, que consiga a vitória, porque se ganhar, o Santos, acredito que consegue passar
na frente do próprio Vasco da Gama, que ganhou hoje do América jogando fora de casa, né? Então o Santos tá ali com 24 pontos. Se o Santos ganhar, o Santos passa, né? 24, 25, 26, 27, passa um ponto o time do Vasco da Gama, e o Santos consegue também sair, espero eu, dessa zona de rebaixamento. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, principalmente os comentários que você faz aqui no meu canal Vargas Santos TV. Tchau, pessoal. Abraço, tchau.